com o Rafa Cash. E para você que ligou a TV agora, hoje estamos recebendo o Gui Achisco. Ele que é apresentador e jornalista na TV Goiânia. Seja muito bem-vindo de novo, né, para as pessoas que acabaram de ligar. Obrigado, é isso mesmo. Agora somos colegas. Colegas Isso. de informações. Isso mesmo. Qualquer informação que você tiver, já vai contando, que eu vou contando as que eu tenho. Com certeza. Vamos fazer o Rafa Cash da Pimenta. Mas agora eu quero saber como é que você vê a evolução do jornalismo, né? Das informações, das celebridades, para não dizer fofocas, ao longo dos anos. O que mudou, assim? Mudou que a gente não precisa ir tão longe. Hoje a notícia vem até a nossa mão. Sim. Se você abrir agora qualquer Instagram de um artista que você gosta, ele está postando alguma coisa. Então a gente não precisa mais entrar em porta-mala de carro, pagar empregada, Sim, se vestir de garçom para entrar numa festa, pular muro, correr de cachorro. Então hoje ela vem com mais facilidade e credibilidade, porque vem do celular da própria pessoa. Então ela assume o risco, porque se o nome é rede social, o nome já diz, social, sociedade, para todos, né? Então assim, às vezes as pessoas criticam, você falou que a Virgínia estava com um sapato de 1 milhão, beleza, mas ela não estava? Não. E quem postou? Não foi ela? Foi. Então pronto, não tem o que se discutir. Né? A liberdade de expressão está aí, a lei da informação está aí, então está tudo certo. Isso aí. E existe alguma fofoca que você considera ter sido exagerada demais? Que eu fiz ou que me falaram? Pode ser os dois. Eu acho que essa Daniel Alves foi pesada. Sim. E quando eu falei da Paula Fernandes, criou uma proporção muito grande. Então, assim, num contexto que eu falei que a Paula Fernandes não estava bem das pernas artisticamente, não desmerecendo o legado já construído, saiu assim... Mas também não tinha muita novidade. Mas saiu em todo o Brasil. Saiu na Caras, na Contigo, na Isto É, na Veja, em todos os programas de televisão daquele dia estava a minha fala. Em todos os jornais, em toda a imprensa nacional. Né? Ali me assustou. Principalmente que o povo gosta de aumentar as informações. Isso. E aí o que foi pior? Ela foi, 2 dias depois, acho que 1 dia depois, ela foi me confrontar na rede social. Nossa. Aí me chamou de que eu tava jornalistinha, que eu tava atrás de like, e pronto. E a minha resposta foi o silêncio para dona Paula Fernandes. Porque aí, de lá para cá, eu nunca encontrei. Mas todo lugar que ela passa, ainda, e qualquer declaração, se você pegar embaixo, 80% tem um teor negativo. E eu disse isso até para um hater que usava o nome dela. Eu falei assim, olha, a mim você pode me calar. E o Brasil? Você não acha que, alguns artistas já, eles insistem, mas já passaram de um ponto que, não dá mais, não tem novidade, não tem nada? Sim, mas aí o artista ele tem que ter um tato. Uma noção. Que tem coisas que você, principalmente no musical, que você vai gravar e não vai fazer mais sucesso. Eu vou dar exemplo. Chitãozinho e Chororó. Sim. Qualquer coisa que eles gravem agora não vai ser mais sucesso. Pode ser novidade. Pode. Porque quando a gente vai pro show do Chitãozinho e Chororó, a gente quer ouvir Fio de Cabelo, a gente quer ouvir as mesmas músicas. Porque eles chegaram em lugares inacreditáveis. E a gente não gosta de tirar aquilo de onde já está. Então, quando eu falo um fio de cabelo no meu paletó, você lembra, não lembra? Por mais que você não tenha vivido o começo, mas está na cultura. Sim. Não tá? Agora, se eu te perguntar a última música que eles gravaram, um projeto que eles gravaram com o Milton Nascimento, você não vai falar, você não vai saber. Nem a mídia vai propagar. Mas em qualquer lugar que eles cheguem, tem que cantar galopeira, um fio de cabelo, está dentro ali do hall, do guarda-chuva de sucesso. Então qualquer coisa que eles coloquem é novidade. Mas fazer sucesso não vai.
mas eles já são um sucesso. Eu acho que é a mesma coisa com as novelas, quando vão fazer uma nova versão dessas novelas. Tipo assim, até pode ser uma nova versão, mas você não pode mudar nada, porque o povo, tipo, não quer ver uma nova versão totalmente diferente, ele quer ver aquela novela mesmo. São fórmulas. E a fórmula antiga foi provado atualmente que por mais que o tempo passou, por mais que seja antigo, por mais que não tivesse tanta tecnologia, nós ainda somos muito retrô. Lembra que eu falei da volta? Sim. Estamos voltando. A Tieta encerrou agora. Hoje está na fase de encerramento da novela Tieta. Sim. A audiência dela é superior ao do Big Brother. Mas é claro, esse Big E existe Brother... pessoas mais assistindo televisão à tarde ou à noite? À tarde. Então o que acontece? A Tieta e a Globo percebeu isso. Então vai sair a Tieta para entrar A Viagem, que já foi reprisado umas 3 vezes. Mas que o público ama, tá Ama, sempre entendeu? pedindo. Só que naquela época, quando foi gravado, era uma história de louco. Falava de alma, de espírito, de Deus, de diabo, de céu, de terra, de inferno. Mas hoje ela entra A Viagem com uma leveza tão grande, né? Conquista, Meigo, A Crave e a Rosa, Chocolate com Pimenta, já foi reprise 200 vezes. E bate na audiência das novelas que estão no ar. Mas você não acha que os streams podem atrapalhar um pouco essas coisas de reprisar novelas? Pode, mas como eu te falei, a gente é muito retrô, a gente enjoa tão rápido as coisas. Tem séries que a gente nem assiste mais. E tem 200 episódios. E também é o fato de você ver uma coisa na TV, que aí você mesmo, tipo, você já conhecendo a história, você vai estar com a ansiedade de esperar o próximo capítulo. Coisa que no stream já vai estar completo. Você não vai ter ansiedade. Eu tenho porque que no esperar. stream você determina. Como Né? Se você quer vai assistir o final, acabou. E a novela? Você tem que E o esperar. Porque a novela, ela muda de curso o tempo inteiro. O autor, ele tem um termômetro. Entendeu? Eu já participei de uma novela e aprendi muito. Tem uma função chamada novela, chamada continuista. Que é uma pessoa que, quando a gente termina de gravar, ela tem que salvar onde tudo está no lugar para no outro dia. Então esse vidro não pode estar 1 milímetro para lá, para tentar continuar a cena no outro dia. Então ela fotografa, ela filma todos os detalhes. Essa batatinha tem que estar caidinha aqui. Médio. Isso, é o continuista. Então assim, a televisão nunca vai perder o espaço dela. O Spotify e outras plataformas digitais para música estão aí. Mas o tesão do artista está na rádio, ele está dirigindo o carro dele, saber que está tocando, porque o stream está pagando. Essa emoção não há quem pague. Ela pode até diminuir, mas a televisão dá uma coisa que os outros meios não dão, credibilidade. Parece que a gente carimba. Sim. Todo mundo falou, mas se passou na televisão é verdade. E eu quero saber como é que você lida com as respostas do público sobre as notícias que você divulga. Já teve que se retratar, né? Falar sobre algum assunto que o público assim não gostou? Não, porque, como eu te falei, eu falo a verdade. Não existe retratação quando você fala a verdade. Quando há fatos no argumento. Sim. Eu conheci um dia um delegado de polícia que falou assim: eu nunca prendi ninguém para falar a verdade. Então não existe isso de retratar comigo, porque eu só falo o que é verdade e emito a minha opinião, que está no meu direito de ir e vir na Constituição, tá? O diferente da minha opinião é porque às vezes ela está sendo televisionada, mas é a minha opinião, não quer dizer que tem que influenciar na sua opinião. Verdade. E qual você acha que é os principais desafios que os jornalistas em si, repórteres, enfrentam ao fazer, né, uma dinâmica de cobrir eventos ao vivo, premiações, essas coisas? Credenciamento e chegar perto das pessoas. Nossa, né? Sim. Porque cada dia é mais humilhante. Porque quando as pessoas querem o teu microfone, o teu Rafa Cast, de pedir uma oportunidade para você estar aqui, para falar do trabalho delas, elas são humildes, né?
Mas quando ela inverte, é você que precisa da pauta, você que precisa da matéria. Será que elas vão te receber tão bem com batatinhas, água, suco e um chocolatezinho? Ou vão te deixar horas com a pulseirinha no braço te esperando na porta de um camarim? Principalmente, tipo, se é uma pessoa que você ainda não conhece, assim, muito bem. Porque você não sabe se ela vai te tratar bem ou se vai ser grossa, assim. E eu, inclusive, falei no João Gomes. Eu falei sobre isso no João Gomes numa outra entrevista que eu dei. Que certa vez o João Gomes veio a Goiânia e a produção falou bem assim: uma pergunta, por favor. Eu falei, ok. Quando eu cheguei na frente do João Gomes, eu falei assim: João Gomes, você faz um show com uma música? Ele disse: não, Gui. Eu falei: eu também não faço uma entrevista com uma pergunta. É nesse naipe. E você já considerou o impacto que a exposição constante, né, dos artistas pode ter na saúde mental deles? Com certeza. Eu recebi, inclusive, no meu programa hoje, alguém que falava sobre isso. E a gente vê como o poder, a fama, entram no DNA deles e criam uma forma tóxica de se viver. O Zé Neto Cristiano, mesmo deu uma declaração que ele estava rico de dinheiro e pobre de tudo. Então é o mental que não funcionou ao ponto dele ver o que realmente ele estava se enriquecendo. Que ele poderia ser um grande cantor, um excelente pai e um incrível ser humano. Algumas das coisas não foram nas devidas ordens e nessa exatidão e acabou se misturando e no final houve todo esse recuo mental de quase um ano de clausura para se tratar. Outro exemplo mesmo é as pessoas assim, que fazem o Disney Channel, né? Tipo, depois que acabam assim, os programas, etc. Normalmente muitas delas desenvolvem transtornos alcoólicos e outras coisas. Aí eu te pergunto, que história é essa que o trabalho dignifica o homem que trabalhar uma terapia? Né? Se é um trabalho, depois não é. É a obsessão pela fama. E quando você sai da rede, é muito lindo eu escolher minha roupa todos os dias, ir pra televisão e saber que eu não conheço todo mundo, mas todo mundo me conhece. Sim. Entendeu? Eu, antes de abastecer, de vir pra cá, quando eu baixei o vidro, a moça falou assim: como é o seu nome? E eu falei assim: eu sabia que eu te conhecia. Eu assisto você todos os dias, mas eu não acreditava que um dia eu ia estar cara a cara com você. Entendeu? É isso. Essa é a magia da televisão. E você acha que para ser um bom jornalista em si, as pessoas, além de estar atualizadas, né, nas notícias, etc., elas ainda precisam aprender sobre o que é ser um jornalista, sobre o jornalismo, tipo fazer curso, faculdade, essas coisas? Tem que saber até se vestir. Porque você tem que passar a boa impressão. Sim, se a boa impressão ela tem que andar junto com a comunicação para dar corpo à notícia. E isso vai pela forma que você se expressa, pela forma que você fala, pelo tom que você usa. Isso tudo faz parte do noticiar. Porque muitas pessoas falam essa frase, mas ela é bem verdadeira, quando ela fala assim, que a informação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, para o outro entender, ela tem que vir bem detalhada. Sim. E passa por vários órgãos do corpo, inclusive pelo coração. E você acha que atualmente, né, estão começando as pessoas, né, os repórteres estão começando a dar mais opinião. Você acha que esse fato de dar mais opinião nas notícias pode prejudicar mais o acesso às informações ou não? Eu acho o seguinte: opinião é uma coisa que cabe muito, às vezes, ao apresentador, não ao repórter. Sim. Né? Porque diante de como eu te falei, uma internet muito polêmica. Sim. Você já pensou de eu falar do presidente da República e depois emitir a minha opinião sobre ele? Né? E se é divergente da sua, você vai dizer que o jornal é tendencioso. Então, há programas que são feitos para que a gente dê a nossa opinião. O Na Ponta da Língua é um deles. Mas quando você vai num jornal de telenotícias, as pessoas que têm que formar a sua opinião através de uma notícia bem passada, bem retratada e bem desmiuçada.
E já teve algum artista, assim, que você tava, né, fazendo uma reportagem, alguma coisa assim, que te tratou mal e o que que você fez? Não precisa dar nomes, não. Eu dou nome, sim. Na ponta da língua. Se você quiser dar nomes, eu também vou adorar. Alcione. Sim. Eu ouvi dizer que ela é bem... Ela quase me cortou com a unha dela. Entendeu? Mas depois me deu uma desculpa, mas aí não nos encontramos mais, nem tô fazendo muita questão também, não. Amo a Alcione, mas ainda temos que ter um encontro mais amistoso. Sim. O Luan Santana é meio complicado, né? Também não é, tipo assim, a melhor pessoa do mundo, mas também não é a pior. Atende quem quer, né? Mas posso falar uma coisa? Os artistas são muito o que as assessorias vestem eles. Entendeu? São muito a máscara, não é realmente... Então assim, tem assessoria que burocratiza algo que o artista nem sabe que tá acontecendo, mas a culpa é dele. Que ele que contrata essas porcarias. Né? Então, é isso aí. Artista abre o olho. Mesma mão que aperta que puxa o tapete. E quais artistas, assim, pode ter tanto nacional quanto internacional, você ainda gostaria de fazer uma entrevista, de conversar com ele? Deixa eu ver. Eu acho que o Roberto Carlos está nas minhas escolhas, porque o Roberto Carlos, ele é único, ele é talentoso, ele é reconhecido mundialmente. Então eu acho que eu gostaria de entrevistar o Roberto Carlos. Eu acho que seria uma satisfação. Mas todas as pessoas que eu vou entrevistar, eu tenho um tipo de orgulho, né? Porque eu consigo extrair coisas que elas nunca falaram para ninguém de uma forma bem harmônica, bem afetuosa, sem colocá-las em saia justa. E de artistas internacionais, você não tem nenhum em mente, assim, com quem você gostaria de ter uma entrevista algum dia? Internacional? O pessoal do A-ha. Do A-ha, eu paro às vezes à noite para ler algumas coisas que artistas que vocês às vezes ouvem, amam, mas eu vou lá no âmago da história, né? E eu tava lendo a história do A-ha, muito bonita, né? Que é um artista americano, mas o brasileiro, foi o que mais abraçou o A-ha, foi o que teve o show mais apoteótico, né? Eles voltaram um tempo desse aqui, mas eu acho que eu gostaria de entrevistar o A-ha. Bom, o nosso bate-papo tá muito bom, mas que tal agora a gente ir para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta? Na ponta da língua com Rafa Cash sempre. Então fiquem ligadinhos que daqui a pouco a gente volta com mais Rafa Cash.